Eu tenho escrito aí os artigos sobre futurismo. Futurismo é uma profissão nova. Não é que ela é nova, ela está sendo revisada, melhor, né? É uma revisão. Nós temos aí hoje um desafio que eu chamo de a tecnovacina para tecnopandemia. Muita gente aí se esforçando para entender o digital. E nós temos, depois de passar dessa fase, talvez daqui a 5, 10 anos, o futurismo vai se consolidar porque a gente está vivendo um mundo muito mais dinâmico e as mudanças vão ser muito mais frequentes e mais radicais e disruptivas que foram no passado. Então as pessoas vão precisar analisar tendências, né? A gente já viu aqui também que o futurista ele trabalha baseado em padrões. Ele precisa de um motor da história para imprimir tendências. E o motor da história necessita um mergulho profundo num ferramental epistemológico para que a gente possa entender como o ser humano avança no tempo, a gente perceber as principais forças estruturantes da sociedade humana, para que a gente possa entender quais são as mudanças estruturais que estão acontecendo, quais são as mudanças conjunturais de médio prazo e quais são as mudanças conjunturais de curto prazo. A gente precisa desse mapa para ajudar os clientes a tomar decisões. A Bimodais, a gente já falou isso aqui várias vezes, trabalha com futurismo competitivo. Futurismo competitivo é voltado para ajudar os respectivos clientes a tomar decisões melhores para que possam se manter competitivos no amanhã. Esse é o foco. Então a gente está, em alguns momentos, a gente aqui fala do digital, em algum momento a gente fala do arcabouço, para a gente poder entender o digital, e depois, de vez em quando, a gente fala também da necessidade de pensar o futurismo, né? Eu fiz um mapinha aqui, uma tabela, que eu acho que essas tabelas ajudam bastante, que é a revisão da atividade do futurista. O senso comum, por exemplo, acha que o futurista procura fatos. O futurista no passado e no presente. O futurista procura padrões. Muita gente acha que a gente prevê eventos como se fossem videntes. Não, a gente prevê tendências, principalmente macro tendências. A gente não faz previsões de curto prazo. Previsões de curto prazo, tem profissionais que ajudam nisso. Profissionais de inteligência competitiva, profissionais estrategistas, que a gente não é necessariamente um futurista. O futurista, quando a gente fala a atividade do futurismo, a nossa visão é previsões de médio e longo prazo, né? Na base de tendências. Muita gente também acha que o futurista é um avaliador de futuro. Tem muita gente que começa a dizer o futuro é bom, o futuro é ruim, isso é bom, isso é ruim, etc, etc. Começa um julgamento do que vai rolar. O futurista não faz isso. O futurista avalia o que vai gerar atração. Ele trabalha em cima de padrões e ele respeita os cidadãos, os indivíduos que vão fazer as suas escolhas. O que ele tenta aprender é o seguinte: o que na história, quais foram os padrões que o cidadão comum, né, quais foram as opções que ele fez e qual é a tendência das opções que ele fará. Então ele vai ver o que gera a atração. Outra coisa também que as pessoas dizem assim, o cara vai ali no cara do cachorro quente, né, ou vai conversar com qualquer pessoa e aí existem tendências mais óbvias. As tendências mais óbvias, né, que estão aí disponíveis no mercado, elas não são atividade do futurista. O futurista trabalha com tendências mais ocultas, né? Tem uma frase aqui num artigo que eu gostei sobre isso que diz o seguinte: um futurista não apresenta tendências que estão a olho nu, mas as que só podem ser vistas por telescópios conceituais. Eu acho que essa é uma coisa bacana. Depois a gente diz, procura novidades na antiga zona de atração.
Então a gente fica olhando para a zona de atração que foi do passado e fica procurando novidades. Não, esse não é o papel do futurista. O papel do futurista é procurar novas zonas de atração. E aí muita gente vai dizer, mas como é que fica aquela coisa lá? Tem outros profissionais. É mais ou menos a mesma ideia, é o seguinte, existe um profissional que faz ponte e tem um profissional que faz aeroporto. É importante dizer, o profissional que faz ponte, quando tem determinadas coisas. Mas e o aeroporto? O aeroporto tem outro profissional. Então, se o cara quer analisar coisas novas da antiga zona de atração, ok, mas não é o papel do futurista. Porque aí o futurista precisa se dedicar, porque quando o cliente disser, cara, eu estou precisando fazer uma projeção de médio e longo prazo, eu quero saber para onde vai a educação em 2050, para onde vai a política em 2050, para onde vai o direito em 2050, para onde vai o governo em 2050, precisa de alguém que tenha essa visão de longo prazo, para onde vai uma cidade em 2050. Então, mas as pessoas não pensam em 2050. Ok, isso aí é uma batalha de procurar o mercado, mas há uma necessidade de se pensar no longo prazo. Segundo o nosso querido Jared Diamond, nesse livro Colapso, ele diz, a gente entra em colapso quando não pensa no médio e longo prazo. Então, o artigo eu faço esse resumo, mas ele basicamente quer trabalhar com a ideia das zonas de atração. O ser humano não caminha, e eu tenho uma outra frase aqui que eu gosto, né? A humanidade não caminha como uma parada militar, vai ocupando territórios como uma guerrilha. O papel do futurista é descobrir, né, aonde estão essas zonas de atração e ajudar os clientes a se preparar para elas. É isso. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal.